É com muito carinho que recebi e aceitei o convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para novamente estar com vocês numa reflexão de um tema tão atual e tão importante quanto os livros da Lavra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, sempre tão atuais, sempre tão pertinentes ao nosso cotidiano, não é? Mas antes de nós entrarmos nessa reflexão, eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos numa prece. E vamos nos aproximando em pensamento desses benfeitores que certamente estão conosco, pedindo a eles que nos levem até Jesus, nosso Mestre, até Deus, nosso Pai, para que nós possamos, antes de tudo, agradecer. Agradecer pela oportunidade da vida, a oportunidade dessa encarnação maravilhosa, desse aprendizado maravilhoso. Mas também ainda somos pequenininhos, Mestre. E nós vamos te pedir, Senhor Jesus, sê sempre a luz do nosso caminho, o farol que nos guia, e dai-nos forças, dai-nos coragem, para que nós possamos, a cada dia, ser um pouquinho melhores. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O nosso tema de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem 37. Reparemos nossas mãos. Nossas mãos. E é sobre ela que nós vamos falar, sobre elas que nós vamos falar um pouquinho hoje. E a epígrafe dessa mensagem se refere a um trecho bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 3. E é o trecho em que Jesus cura um leproso. E o leproso se dirigindo com muita fé a Jesus, quando o vê passar, ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, em resposta, lhe estende a mão, o toca e diz: quero ser limpo. E imediatamente, aquela criatura fica purificada da lepra. E o nosso tema hoje envolve a atitude que nós podemos ter com nossas mãos. Então, Emmanuel nos traz a reflexão por dois lados. As nossas mãos, elas podem servir para o bem, como elas podem servir para o mal. E é sobre esses dois ângulos que ele reflete. Então ele nos diz que as nossas mãos, elas podem se estender para o bem quando aram uma terra, quando constroem lares, quando constroem escolas, quando escrevem, e por que não, quando psicografam, quando curam através da medicina, quando asseguram o conforto, o progresso. Aí essas mãos, elas vão gerar aperfeiçoamento,
tranquilidade, muitas vezes reconhecimento, trazendo alegria, porque o bem, ele traz alegria, ele planta alegria, o bem planta paz, o bem planta felicidade, planta harmonia. Mas muitas vezes nós nos equivocamos e sem entender para que efetivamente estamos nessa vida, as nossas mãos se voltam ao mal. E aí, essas mãos, pela usura, elas podem roubar aquilo que não é delas. Essas mãos podem matar. Essas mãos podem, através de gestos eloquentes, podem abusar de multidões, conduzindo esses desatentos à indisciplina, a situações enganosas, em proveito próprio, em proveito daquele que conduz essa multidão. Essas mãos podem ferir, podem amaldiçoar, podem cultuar a inércia, ou seja, plantar a preguiça, plantar a má vontade. E aí, há consequências para ambos os lados, tanto para aquele que planta o bem, quanto para aquele que planta o mal. E é a lei de ação e reação. Mas mais que lei de ação e reação, nós podemos dizer que é a lei do aprendizado. Por quê? Nós estamos num planetinha escola, que nós espíritas costumamos chamar de planeta de provas e expiações. Não é um planetinha ainda muito bom, mas um dia será. E o nosso principal aprendizado neste planeta é a lei de amor. A lei de amor e de caridade. Caridade por quê? Porque caridade é mais que amor. Caridade é o amor em ação. E como nós sabemos que nós estamos neste planeta para aprender a lei de amor? Porque o nosso maior mestre, o espírito com maior envergadura, com maior pureza, que já encarnou aqui, foi Jesus. E nós sabemos que atualmente ele é o nosso governador planetário. E Jesus, ele nos trouxe que ensinamentos? Vamos lembrar? O primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sempre o amor. O verbo é sempre amar. E é para isso
que nós estamos aqui. Porque Ele nos exemplificou toda essa lição em sua plenitude. E aquele, voltando à história do aprendizado, aquele que ainda planta o mal, na realidade, ele é um ignorante, no sentido de ignorar, o ignorante das leis de Deus. Ele ainda não entendeu qual o objetivo real de sua encarnação, que é, ao aprender a amar, ele vai conseguir galgar degraus na nossa escada evolutiva. Nós sabemos, fomos criados simples e ignorantes sem conhecimento nenhum. Mas a nossa destinação é certa. Todos nós um dia nos tornaremos espíritos puros. E voltamos ao nosso exemplo principal. Qual é o nosso maior exemplo de espírito puro? Jesus. Então todos nós um dia nos tornaremos Cristos. Agora, aquele que ainda usa suas mãos para o que não é bom, ele ainda não entendeu isso. E por isso, ele planta o mal. E ao plantar o mal, ele demonstra que o seu aprendizado ainda não está sendo feito. E por que a lei de ação e reação? Horas, é como uma escola. Quando nós não aprendemos a lição, nós voltamos. Quando nós não aprendemos as lições que nos são cabidas naquele ano, naquela série, nós repetimos de ano. Falando enquanto espíritos, o nosso repetir de ano significa reencarnar. Para aprender o quê? Para aprender aquelas lições que ainda nós não compreendemos. Nós ainda não conseguimos colocar em prática. E nesse caso, a lei de amor. Então, Jesus, voltando a falar das mãos, Jesus, ao nos exemplificar esse grande amor, ele auxiliou a todos. Ele ensinou a todos que queriam aprender. Ele curou. Ele afagou. Ele levantou almas caídas. E ele aliviou corpos enfermos. Então, Jesus é o nosso maior mestre. E agora vamos pensar. O que nossas mãos, no nosso dia a dia, estão plantando? No nosso trabalho. Nós podemos ter duas relações, ou mais, mas principalmente na nossa relação com o nosso chefe, por exemplo. Comparando com a relação, se por acaso nós tivermos subordinados, nós tratamos a ambos com o mesmo respeito, com o mesmo carinho.
Nós tratamos os nossos subordinados com carinho? Nós fazemos ao nosso próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ou a nossa relação com o nosso chefe é de aquela relação mesquinha, de querermos agradar a todo custo, enquanto que com os nossos subordinados a nossa relação é de ferro e fogo? Será? No nosso lar, como é a nossa relação? Por exemplo, será que lá no centro espírita somos verdadeiros santos para aqueles que nós convivemos lá, enquanto que no nosso lar ainda somos verdadeiros tiranos? Será? Como tratamos nossos pais? Você, jovem, respeita os seus pais? E mais que isso, honra aos seus pais? Que mão você estende aos teus pais? Aquela que auxilia ou aquela que só quer pegar tudo para si? Em relação aos nossos pais idosos, como os tratamos? Nós ainda os respeitamos? Ou será que nós relegamos a eles aquele cantinho? Ah, fica aí. Como se essa criatura que nos criou, que nos ensinou tudo o que sabemos e o que somos, já não servisse mais para nada? Com o nosso esposo, com a esposa, como lidamos? O que são nossas mãos? São mãos que afagam ou são mãos que agridem? Hoje o convite é a reflexão. Como nós agimos no nosso lar, como nós agimos em sociedade, temos uma cara só? Ou em cada situação, conforme o caso, nós agimos de um jeito ou de outro jeito? Precisamos meditar muito. Porque é o que plantamos que nos trará o que colheremos. Ninguém que planta maçã colhe banana. Ninguém que planta o mal colhe o bem. Vamos anotar aí num pedacinho de papel, vamos colar em algum lugar onde passamos sempre, onde enxergamos sempre. Eu faço o bem ao meu próximo que eu gostaria de receber. Esse tem que ser o nosso lema de vida. Plantar sempre todo o bem que nos for possível. Esse tem que ser o lema da criatura que já é sábia. A criatura que já é sábia, ela já sabe disso. Ela já sabe que a nossa encarnação aqui, neste planeta, principalmente neste momento, é para plantarmos todo o bem que nos for possível.
Divaldo Franco, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: o mal que me fazem, na realidade não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse mal me torna mal. E na realidade, o que nos interessa realmente é o que plantamos. Então, a partir dessa reflexão, o que ficou para trás, vamos pensar assim, o que ficou para trás, ficou. A partir de agora, vamos fazer um propósito de vida. Claro que haverá dias que às vezes não vai dar certo. Mas aí a gente retoma o nosso propósito. E todo dia pela manhã, na nossa oração, nós vamos pedir: Mestre Jesus, me ajuda a ser bom durante todo o meu dia. Hoje, um pouquinho melhor do que eu consegui ser ontem. E assim nós vamos caminhando dia a dia, plantando flores pelo nosso caminho, perfumando a vida dos que convivem conosco, procurando ser mais justos, procurando ser mais pacientes, procurando ser mais resignados à vontade de Deus, procurando ser mais mansos. Porque é isso que Jesus nos ensina. É esse o propósito de nossa encarnação. E voltando às mãos, que é o nosso tema, o final do texto nos diz assim: e para mostrar-nos, Jesus, o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, Jesus preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então o convite hoje é para que aprendamos a estender mãos de amor a todos que cruzarem o nosso caminho. A todos. Porque Jesus também nos disse: ama ao teu inimigo. E amar o inimigo? Claro que a gente não vai sair abraçando o nosso inimigo. Mas também nós podemos não desejar a ele o mal que porventura ele tenha nos feito. Já é um grande passo. Já estaremos estendendo a todos sempre as nossas mãos do bem. Isso que nos importa. O bem que nós fazemos. Isso que cada vez vai nos aproximando mais de Deus. Vamos refletir sobre isso. Graças a Deus. E agora nós vamos
novamente elevar nossos pensamentos, nossos corações até Deus nosso Pai, para agradecermos, Pai, por todas essas dádivas que temos recebido, te pedindo, ajuda-nos através do nosso Mestre Jesus a colocarmos em prática os ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.